Lição número 1263. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. كتاب الصوم باب مبدأ فرض الصيام. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية قال حدثني علي بن حسين بن وافد عن أبيه أن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وكان ذلك مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conforme sabe muito bem que temos praticamente uma semana para o início do abençoado mês de Ramadã, achamos pertinente começar a abordar alguns aspectos extremamente importantes e introdutórios para que o Ramadã chegue enquanto já temos um conhecimento básico daquilo que se pretende no abençoado mês de Ramadã. E no abençoado mês de Ramadã também iremos trazer outros aspectos de extrema importância ainda no mês de Ramadã. Mas os aspectos introdutórios nós temos que falar antes para depois nós não termos certos problemas com o início do Ramadã. Portanto, nós sabemos que o versículo do Corão que fala da prescrição do Ramadã é o versículo 183 do capítulo 2 do Corão, Surat Al-Baqarah, que nós iremos tratar deste versículo de forma minuciosa, explicando o que Allah subhanahu wa ta'ala pretende nisto, mas nós vamos aqui trazer, conforme dissemos, aspectos introdutórios no início da prescrição do jejum de Ramadã. Este versículo que nós mencionamos, assim como o hadith do versículo do Corão, nós vamos fazer a tradução aqui do hadith para a posterior trazermos a sua explicação. Esta narração, que é narrada por Ibn Abbas radiyallahu anhu, ele explica o seguinte versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó crentes, foi prescrito para vós o jejum do Ramadã, assim como foi prescrito para os que antecederam a vós, para que possais alcançar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui fala-se da prescrição de jejum. Se a prescrição era a similaridade, era somente do jejum, ou também era no mês de Ramadã, ou as mesmas práticas obrigatórias no Ramadã era a mesma que existia para os povos que antecederam. Aqui a explicação dos sábios era que o igual era o jejum, mas a descrição, as práticas no Ramadã, no jejum, eram coisas diferentes. Portanto, aqui Allah fala do jejum, que eles também jejuavam. Portanto, quanto a este versículo, nos primórdios do Islã, as coisas aconteciam da seguinte forma, não é? Ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando as pessoas efetuassem a oração do Isha, esta narração de Ibn Abbas, quando as pessoas efetuassem a oração do Isha, lhes era proibido de comer e beber ou mesmo relações sexuais com as suas esposas. Portanto, após o Salat al-Isha, eles mantinham-se em jejum até a noite seguinte ou até o dia seguinte. Portanto, um homem, um indivíduo, enganou-se e teve relações sexuais com sua esposa depois de ter efetuado a oração de Isha. E este não quebrou o jejum. Quer dizer, não é que ele não quebrou o jejum, não fez iftar. Ele fez iftar porque o ato sexual propositado no jejum quebra o jejum. Portanto, ele quebrou o jejum sim, mas não se alimentou o suficiente porque ele pretendia fazer isso depois. Mas o que acontece? Portanto, ele se envolveu com a sua esposa depois de ter efetuado o Isha e, conforme disse, ele não se alimentou o suficiente. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala pretendia facilitar
o jejum dos crentes, proporcionando assim uma concessão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum." Allah subhanahu wa ta'ala diz: Allah sabe que vós enganáveis a vós próprios. Por isso, Allah beneficiou as pessoas concedendo-lhes concessões e facilidades. Portanto, o que é importante nós retermos nesta primeira lição, em primeiro lugar, é nós entendermos que o jejum é um dos 5 pilares fundamentais do Islã. Este é o primeiro aspecto. E o jejum do Ramadã, o jejum que foi prescrito para os muçulmanos no mês de Ramadã, o jejum do Ramadã foi prescrito pela primeira vez no segundo ano Hijri em Medina Munawwara, não é? Através deste versículo 183 do capítulo 2 do Corão, portanto, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala e indica o objetivo do jejum, que é aprender a autocontenção, não é? Ao conter-se de comer, beber, ter relações sexuais durante o dia, a pessoa aprende a controlar as paixões malignas, a controlar os desejos externos, aprende também a controlar os desejos internos e a remover os males do coração e da alma, conforme nós iremos falar mais adiante. Portanto, desta forma, ele mantém-se em jejum durante o Ramadã, em conformidade àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala pretende dele. Allah diz aqui neste versículo: "La'allakum tattaqun", para que possais alcançar o temor, para que possais temer a Allah. Portanto, este temor, que é um termo abrangente, que indica a realização de todas as boas qualidades, as boas ações, boas qualidades morais, a remoção de todos os males do coração do indivíduo. É verdade que este termo taqwa não tem um equivalente em qualquer outro idioma, além da língua árabe. Portanto, o jejum do muçulmano não tem o propósito de autotortura, a pessoa se torturar ficando a passar fome, embora seja mais rigoroso do que outros jejuns, porque há vários tipos de jejuns. Portanto, a pessoa priva-se por completo da sua comida, da sua bebida, daquilo que ele tem direito, mas este mesmo jejum proporciona atenuações para circunstâncias especiais. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui neste versículo, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui, conforme esta passagem que mencionamos, as pessoas tinham que ficar, desde que fizessem Isha, depois de fazerem Isha, não podiam mais comer. Outra narração vem, desde que não dormissem. Portanto, esta é a narração mais correta, conforme os ulamás dão preferência. Eles não podiam dormir. Se adormecessem, se dormissem, portanto, o seu jejum começava. E nós iremos ver no próximo hadith que nós fomos a mencionar, uma passagem clara onde o sahabi adormeceu, o seu jejum continuou e ele não tinha feito iftar adequadamente e ele, ao meio-dia, perdeu os sentidos, desmaiou, e Allah subhanahu wa ta'ala trouxe ainda facilidade diante desta situação. Portanto, eram aspectos introdutórios, conforme dissemos, não é? O capítulo relacionado ao início da prescrição de jejum, e nesta sequência, até antes de começar o Ramadã, traremos alguns aspectos básicos e fundamentais, né, para esta fase, que a posterior, inshallah, teremos mais detalhes, mais assuntos com mais algum detalhe relacionado ao Ramadã, como aproveitamos o Ramadã por aí em diante, e pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.